Hoje, muito especial, eu estou aqui no Estúdio Inspiração e eu quero falar um pouco mais sobre podcast corporativo. E nada melhor de falar de podcast gravando um podcast. Para isso, eu convidei aqui o nosso diretor executivo, Rafael Cortesão, jornalista. E só de Ministério Público Federal ficou 15 anos na assessoria de imprensa. Então, alguém que tem know-how para falar sobre isso, hein? Eu, além do Ministério Público Federal, eu também passei um tempo na assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde, quando eu fui servidor efetivo. Então, vivi esse universo corporativo por muitos anos. Nossa, então o quê? 20 anos, Rafael? Você começou com 10, né? Quando eu tinha 10 anos, mais ou menos, eu comecei a trabalhar. Gente, olha, rapidamente, para não tomar seu tempo, porque eu sei que seu tempo é ouro, né? Podcast corporativo. Rafael, eu queria que a gente falasse aqui 3 vantagens de fazer um podcast corporativo. E o primeiro, eu já vou começar falando, humaniza a imagem da liderança e do CEO de qualquer instituição ou de qualquer órgão ou empresa. Por que isso funciona para humanizar? O podcast, ele humaniza a figura de quem está na frente dos cargos de liderança, principalmente o CEO, porque ele dá oportunidade para você falar de maneira muito natural, contar histórias humanizadas, histórias emocionais, conecta a marca, a história da própria empresa, a história do CEO e faz com que as pessoas sintam um pertencimento maior. Muito melhor do que uma propaganda comum, um vídeo institucional que a gente costuma fazer de maneira muito produzida, é você contar essa história de maneira humana, próxima, mais quente, né? E também, quando a gente está gravando um podcast, o tom de voz muda, a forma de se expressar, a linguagem corporal muda muito, e isso dá mais leveza. Segunda vantagem, né, Rafael, ele é perfeito para fazer endomarketing, né? O marketing interno, porque dá para fazer valorização de talento, né? Também reforçar as ações de cultura de qualquer empresa ou de qualquer órgão. Isso é muito legal, porque você consegue trazer para essa mesa do podcast as pessoas que estão há muito tempo na instituição, que ajudaram a construir a história da instituição e podem contar para as outras que estão chegando agora como foi construir essa história. E valorizar as pessoas que estão se destacando, contando também os seus momentos, como é que ela conseguiu conquistar resultados, bater metas e isso fazer com que as pessoas conheçam algumas que elas não têm contato no dia a dia e compartilhem entre si esse sentimento de pertencer à instituição, que é um reforço à cultura. Como é que a gente coloca a cultura no dia a dia das pessoas? Reforçando por meio de mensagens. E quanto mais próximo das pessoas, quanto mais humanizada é essa comunicação, mais facilmente as pessoas vão internalizar. Porque aí no podcast, em vez de você dizer trabalhe com lealdade, seja ético, você vai mostrar na prática como a instituição, as pessoas daquela instituição vivem a ética, a justiça, a lealdade no dia a dia. A comunicação sempre é muito cobrada por resultado. O que a comunicação institucional, a comunicação interna, a assessoria de imprensa de um órgão ou de uma empresa faz? Então o podcast ele vai virar um produto de sucesso da comunicação. Não é isso, Rafael? Sem dúvida nenhuma. O produto que o podcast hoje funciona dentro das empresas, ele traz os resultados tanto para o endomarketing, como nós falamos, como a construção de uma marca forte fora do espaço corporativo. Porque a gente está falando do endomarketing apenas para um público que é o interno, mas nós temos outros públicos ali próximos da instituição que também podem fazer parte desse processo de conversar sobre o trabalho na organização, o trabalho de dentro, né? E aí você tem percepções de pessoas de fora e isso faz com que a comunicação entregue um produto de valor agregado para a instituição, para a empresa, para a organização no qual ela trabalha. E a gente hoje, como profissionais da área de marketing, de comunicação, a gente precisa estar antenado às tendências mais modernas e o podcast corporativo é, sem dúvida nenhuma, uma tendência que veio para ficar. As grandes empresas já estão fazendo isso. Eu andei pesquisando, a Vivo está fazendo isso dentro do seu trabalho. Nós temos grandes empresas como a MAPFRE, que é uma empresa de seguros internacional, que tem uma série de podcasts corporativos voltados para o seu público interno. Aqui no Amazonas, estamos abrindo a possibilidade de você, que é profissional da área, levar essa ideia para contribuir com o reforço da cultura, da imagem, da sua instituição, da sua organização. E tem algo interessante, nós não estamos sugerindo um produto de comunicação para você ter mais trabalho.
Rafael, você que foi assessor, sempre assim, o jornalista, o assessor de imprensa ou de comunicação tem a ideia. Aí vai sobrar para quem executar essa ideia, Rafael? Para a pessoa da comunicação. Então, esse aqui, o estilo que a gente faz aqui no Estúdio de Inspiração, aqui todos os clientes que nos contratam já recebem o podcast pronto. Tanto nós ajudamos desde a produção, desde o roteiro de elaboração, como na edição do podcast. E para alguns clientes nós postamos online no YouTube ou nas suas plataformas digitais. Você sabe o quanto é precioso contar com mais braços dentro de uma estrutura de comunicação que às vezes não é grande, às vezes é só você, mais 2 pessoas que já estão ali com muito trabalho, muita demanda, que às vezes a assessoria de imprensa consome muita coisa, a comunicação interna, e aí você tem dificuldade de fazer ela crescer. Por isso o Estúdio de Inspiração traz essa possibilidade de ser uma parceria com você, para te ajudar a entregar mais resultados, né, Hélida? E o que a gente preza muito aqui é pela qualidade do que a gente entrega, do que o estúdio entrega. Então você pode ficar tranquilo em relação à qualidade do conteúdo, dessa iluminação, desse espaço maravilhoso aqui, porque aqui o estúdio não se chama Inspiração à toa. A gente realmente quer entregar algo que inspire as pessoas e faça a diferença na vida delas. Não. Já passaram por aqui, por exemplo, clientes como a Prefeitura de Manaus, em que nós já produzimos o podcast, órgãos do terceiro setor, políticos, gabinetes, todos eles já gravaram um podcast aqui com a gente e nós entregamos o produto pronto, inclusive os recortes que vai para o Instagram ou para os reels, para os shorts do YouTube. Então, é um produto pronto para você apenas divulgar e colher ali os efeitos e os elogios de ter um podcast corporativo. Então, nós fizemos um podcast rapidinho para te mostrar como essa ferramenta é incrível. Se você gostou dessa ideia, vem aqui bater um papo, vem aqui conhecer o nosso estúdio. Vai ser um prazer imenso te receber. Nós esperamos você aqui.